Para você que acompanha mais uma vez o trabalho do grupo FB de Comunicação, estamos recebendo aqui no setor do Tom Abel, na redação do FBN, o ultramaratonista Plínio, grande jataense Plínio, conhecido amigo do Furacão, deve ter mais ou menos, eu imagino, 30 anos, quem sabe, né? Pode ser 20 ou 30, é depois de 20 anos, enfim. Seja bem-vindo, seu Plínio. Valeu. Agora, assim, para só dar uma relembrada, quando tudo começou, quando o Plínio começou esse trabalho aí de corridas e corridas pelo Brasil, fora do Brasil, inclusive, aí na Europa, enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas quando que tudo começou? Mas começou após sair da faculdade. Já faz tempo, né? Muito tempo. Faz algumas décadas. Deve ter umas 3 décadas. Principalmente participava muito de futebol, né? No dia a dia, e de futebol a gente tem a dificuldade de local, a turma, a bola. Habilidade muito assim aquém, né? Às vezes não adequava ao conjunto, né? Aí a gente começou na atividade de cunho individual, basicamente, né? É individual. E aí começamos a praticar o atletismo aí, né? No qual a gente já se sobressaía no futebol com a corrida, né? E aí passamos a correr, e aí por ter começado um pouco tarde, já a gente começou a dedicar a coisas mais longas, né? E aí tudo começou assim. Quando você fala em corridas mais longas, é a sua hoje especialidade? Isso, eu não tenho tanta velocidade, mas com certeza a especialidade hoje é corridas. A questão de 30, 40 até 100. É resistência, então. Resistência, com certeza. Ou seja, é a soma dos vários dias de treino, já vai adquirindo uma capacidade de resistência um pouco maior e vai se dedicando a isso. Assim, num balanço geral, você diria que quais foram os suas principais conquistas e talvez a sua maior emoção? Porque é uma emoção, né? Chegar numa prova importante, entre os 3 primeiros, enfim, ou até, de repente, nem vai ao pódio, mas assim, é uma colocação importante quando é um evento muito grandioso. Enfim, a sua maior emoção nesse período de corrida e as principais conquistas, assim, de uma forma mais resumida. Então, eu considero, por exemplo, eu participo já há mais de 10 anos, não são consecutivos, mas de forma alternada, caminhada ecológica, um evento que envolve 5 dias caminhando. Evento goiano. Goiano, hoje atualmente entre Trindade e Goiânia. Eu considero um grande feito, que são para poucos e que existe ali são demais. 25 quilômetros, né? Ali são 320 quilômetros em 5 dias. Ah, tá, não fala porque considerando distâncias. E aí é um evento de extrema resistência. Já corri 100 quilômetros, pode, que é entre os 5 normalmente. Já venci maratona com subida no Paraná. E por último, comecei a me dedicar um pouco a uma prova mais longa, que é a escalada em montanha, que culminou ano passado de eu poder participar da seleção brasileira representando o Brasil na Itália no Mundial Skyrunning, categoria Master. Daqui a pouquinho vamos falar da sua estadia, do seu, né, além fronteiras, Europa, Itália, enfim, um país realmente muito importante no contexto mundial. Agora, quando se fala de uma maratona, de uma corrida, de uma prova assim, de muita resistência, exige uma preparação especial. Como é que você prepara para um evento desse, que você sabe que vai ficar lá, de repente, igual você colocou lá do evento goiano, que são aí até 5 dias de competição? É uma somatória do seu dia a dia, né? Treinos diários. De última hora não adianta, né? Não, de última hora com certeza, se você for lá, se termina muito machucado, lesionado. Até mesmo a gente que treina, acontece de se lesionar alguma coisinha. Mas a gente, quando está treinando, tanto a questão capacidade física, mental, no geral, você está tentando minimizar os efeitos da atividade. Ele não deixa de estar te machucando de alguma forma um evento dessa grandiosidade, de tempo, de horas, dias que for. Agora, o Plínio com toda a sua experiência, essa já, digamos, bagagem nas corridas e maratonas, você tem um preparo, você tem alguém que te conduz a essa condição física, trabalha sozinho, como é que é o dia a dia? Normalmente eu trabalho só, né? A gente, sim, passou pela faculdade de educação física, a gente tem um certo conhecimento de uma parte técnica, um pouco de como fazer esse condicionamento aí, né? E a gente sempre vai estar lendo alguma coisa, buscando informação de alguns atletas até mais experientes do que a gente, para saber acertar o caminho, ser mais assertivo, né? No geral, alimentação, eu não tenho uma pessoa que acompanha, mas a gente tenta alimentar, tentando, pelo que a gente estudou dentro da faculdade, na faculdade também, a questão
mais recomendado para estar ajudando também no desempenho. Agora, para o atleta de corrida de rua, o maratonista, enfim, que pratica esse tipo de esporte, que é a sua modalidade, o fato de não consumir bebida alcoólica, isso ajuda muito ou não tem muito a ver? Eu acho que sim. Então o pessoal brinca que é pé de cana, outros falam, não, quem bebe tem uma dificuldade a mais, porque é desgaste, é uma questão do organismo ali na hora da prova, principalmente de resistência. Eu acredito que sim, apesar que eu nunca bebi, então eu não vou saber o outro lado, né? Mas pelo que a gente vê os estudos mostrando, o não consumo do álcool é favorável à atividade física, né? Então o consumo já vem a prejudicar nesse sentido, né? Então, vamos dizer, eu não tive o outro lado, não sei comparar as duas situações, né? Pelo que a gente vê falar e os estudos, seria prejudicial, sim. Agora, eu me recordo, Plínio, na sua época que nós tínhamos uma participação e eu tive um período de 11 anos na Rádio Difusora, equipe de esporte, depois de 10 anos teve já está aí, e o Plínio sempre buscando apoio, incentivo, faltando questão financeira, da procura constante de patrocínios, enfim, isso melhorou, continua igual, piorou? Qual é a realidade hoje para o apoio a esse atleta que, no seu caso, é um maratonista? Não, eu acho que não mudou muito, né? Sempre a gente tem que estar correndo atrás aí, ainda mais, tipo assim, um atleta amador. Então, eu tenho alguns treinos até de profissional, mas você vive amador. Você trabalha no dia a dia, tem família, tem outros afazeres, e sempre quando tem algum evento desse, você tem que correr atrás. Igual o ano passado, no evento que eu fui, nesse internacional, tive grandes ajudas, mas eu tive que correr atrás, né? Então, se eu ficasse esperando e não fosse bancar, como não teria condição de bancar, eu não iria, né? Então foram uma dezena de pessoas que foram me ajudar e eu pude participar. Agora, como é que é conciliar? Pessoa, você tem sua vida, você tem seu dia a dia, tem seus compromissos financeiros, tem a vida que segue. E acaba que o seu lado atleta tem que conciliar com o lado trabalho profissional. Como é que você consegue conciliar isso? Vai viajar, no caso, vamos falar daqui a pouco dessa questão da sua ida aí à Itália, liberação do trabalho, enfim, a empresa entende, há um conflito constante ou você já passou por essa fase, hoje tem que viaja sem problema algum? Não, tem conflito sim, então você tem que estar tentando adequar. Hoje, pelo menos eu trabalho para um banco por produtividade, então às vezes se eu não trabalhar hoje, mas o que eu trabalhar amanhã eu tenho que produzir suprindo de hoje, né? Então eu tenho, de algum tempo para cá, eu tenho essa facilidade nesse sentido. Ou senão, esses grandes eventos, às vezes depende de mais dias no deslocamento para viagem, para prova, você vai sempre agendando ele nas férias, né? Utilizando de férias para estar possibilitando essas participações. Bom, vamos falar então do que foi, eu penso que tenha sido aí a sua participação mais importante da sua trajetória, que foi o Plínio na Itália, compondo uma delegação brasileira. Como é que foi essa experiência, enfim, a sua participação? De antemão, assim, nunca imaginável que eu estaria assim, participando da seleção brasileira no corrida, uma outra maratona, né? Mas aconteceu, tipo assim, meio por acaso, né? Eu ia participar de uma prova em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e que de última hora ela valeu como uma seletiva mundial de montanha Skyrunning. Isso foi mérito seu porque você atingiu isso, né? Então... Sim, aí eu participei, classificavam 3 de cada categoria dentro da idade lá, e eu fui um dos selecionados para representar o Brasil nessa categoria. Então, eram atletas acima de 40 anos, e eu fui numa dessas categorias. E aí, foi correr atrás, depois dessa classificação, para ganhar fundos para colaborar na viagem, né? Que aí a gente veio para Ceresole Reale, né, que é próximo de Turim, na Itália, onde a gente pôde participar dessa prova com centenas de atletas lá do mundo todo, né? A delegação brasileira é composta por muitos atletas, como é que é? Foram 20 alguma coisa, já está fazendo algum tempo, eu esqueci certinho quantos foram, mas foram 20 e poucos atletas, né? Entre homens e mulheres na categoria acima de 40 anos. Agora, como é que é quando você parou assim, a ficha caiu, estou na Itália, estou no Jataí, como é que foi? Foi uma maravilha, né? Começou tudo assim, no preparativo, né? E aí a gente se preparando, organizando, com facilidade do WhatsApp, hoje você vai organizando o grupo, já conversando, ninguém conhecia ninguém praticamente. Aí já marca o dia do voo, né? Todo mundo no aeroporto, em Guarulhos. E aí a gente já parte para Madrid, depois para Milão, e aí a gente chega em Turim, lá a gente pega um ônibus junto com a delegação e vai para o local
onde seria a prova, né? Nas proximidades, né? Para dar uma aclimatação à altitude, né? Porque nós chegamos a quase 4.000 metros de altitude lá, o local que a gente passou na prova. Aí começou a aclimatação, aquela convivência na semana, né? A gente ficou morando lá durante a semana lá alugamos uns apartamentos lá, né? Não foi um hotel, porque a cidade era muito pequenininha. E a gente fez alguns treinos lá, né? E nos preparamos para o dia principal da prova, onde para todos participar lá e representar bem o Brasil. A prova em si foi um dia só? A prova foi um dia só, que era Sky Ultra, que fala que é a prova 55 quilômetros, que todos participaram. Você concluiu aí quanto tempo? Foram 10 horas e alguma coisinha, que eu não lembro agora também mais do tempo. Mas você entende que, pelo que se buscava em termos desse tempo para concluir a prova, foi dentro do normal ou você superou a expectativa? Não, assim, em questão de tempo, até achei que eu fiz cerca de 1 hora a mais do que eu imaginava que eu podia fazer. E se deve, assim, falta a questão do adaptação à altitude, pode ser uma coisa, assim, eu não senti tanto ofegante, por exemplo, durante a prova, mas pelas características de muitos lá, falando dos relatos da prova, tal, então esse é um fator que com certeza contribuiu. Mas o grau de dificuldade lá é inimaginável, tipo assim, eu não tenho condições de treinar aqui com um ambiente com aquelas características, com muita subida longa, muita descida longa, com pedras, muito. Então aqui não tem como simular. Então eu simulava aqui com distâncias mais curtas, não tão inclinação. Então essa é uma dificuldade. Uma prova cheia de obstáculos. Não, com certeza. Então tem parte que dá para você correr, mas tem parte que você está praticamente escalando pedras ou para subir ou para descer. Então isso, para você que não treina, não tem aquele ritmo da prova ali, diferente de muitos caras lá que você viu lá, por exemplo, da Itália para a França, o pessoal tem criança correndo isso lá, então os caras são muito já experientes de prova, então acaba que você tem até um pouco de segurança. Faz parte do dia a dia, pessoal. Não, com certeza. Agora, você, nessa questão toda aí, conheceu, como é que é esse contato de um atleta, como você pega um atleta com outro idioma, por exemplo, está todo mundo ali, passa batido, de vez em quando você só fica, o cara tá me xingando, tô nem sabendo, né? Não, acaba que isso aí, vamos dizer, com o celular hoje, acaba que você até traduz um pouco o que você está ouvindo ou vendo para falar, né? Porque isso era uma dificuldade, né? Poucos do nosso grupo conseguia conversar, tanto no inglês quanto mesmo no italiano, fluentemente, né? Então, a gente andava em grupo lá e ia levando, né? Então, isso levamos de boa lá, vamos dizer. Se falar de nós, a gente nem ficou sabendo também, e também se falando deles, eles também nem ficou sabendo. Praticamente ninguém entendeu, nem entendia muito ninguém, né? Agora, qual foi a sua classificação nessa prova sua, particularmente, no caso, assim, a questão do pleno na prova? No Mundial geral da prova, eu fui 60 e pouca por classificação, e na minha categoria, que era a idade, eu fui 11º no Mundial, né? Então, eu considero uma boa classificação por uma primeira participação, né? Tipo assim, eu tinha feito uma prova com essas características, foi quando eu classifiquei. Nunca tinha feito nenhuma prova com essas características antes. Tanto é que eu fiz na Itália depois disso já fiz mais 2. Então é muito pouco. Meu histórico nesse tipo de prova é muito pouco. E com certeza isso interfere no desempenho. Você ainda é um aprendiz, no caso. Né? Não, com certeza. Eu considero que eu sou um aprendiz. Agora, foi a primeira vez que você pegou um voo aí para fora do país? Sim, tinha pegado algum voo nacional e um voo internacional de praticamente 12 horas de voo. Com certeza foi uma experiência diferente. Pretende repetir a experiência ou já tá bom assim? Acaba que as circunstâncias estão levando a essa possibilidade. Por exemplo, esse ano só levaram um na categoria de novo do Mundial, que vai ser agora em Portugal no próximo mês, e eu fiquei em 3º na minha categoria, não vou esse ano. Mas ano que vem, como você o mais novo na nova categoria, que é acima dos 50, aumenta a sua chance. As minhas possibilidades são muito grandes, então talvez eu vou tentar ano que vem no próximo Mundial, que a gente não sabe onde vai ser, né? Pode ser pelo Brasil, pode ser na América do Sul, mas também pode ser, às vezes, França, Espanha, algum lugar assim. Então, quem sabe a gente vai dar outros voos aí. Agora, depois do Mundial, você participou de outras provas do ano passado para cá, inclusive recentemente uma prova agora deve ter uma semana, um pouco mais. Enfim, como é que foram as suas últimas participações nesses eventos aí? Brasil afora, porque não é só Goiás que você realmente participa. Eu fui o ano passado lá no Forno Grande, que é no Espírito Santo, fiquei em 3º na minha categoria nessa prova lá, que era uma da seletiva para o Mundial desse ano, que eu não me classifiquei. E agora nesse final de semana atrasado, eu estive na primeira etapa do Brasileiro de Corrida em Montanha, e eu fui o 13º geral e 2º na minha categoria, né? Então,
pensando em somar pontos aí para o Campeonato Brasileiro, né? Que assim, nem todo mundo pode participar do Brasileiro, porque você depende dos índices do ano passado. E aí você tem que participar no mínimo de 3 provas esse ano. Então eu já fui numa primeira prova, e o mês que vem já vai em Jaraguá do Sul de novo, assim, numa nova etapa do Brasileiro de Skyrunning, né? Que é a corrida de montanha. Brasileiro são quantas etapas? São umas 10 provas no ano, mas você vai pontuar para o ranking, você tem que ir no mínimo em 3. Então já fui uma, vou mais uma em Jaraguá e vou me organizar para ir uma outra no próximo semestre, provavelmente. Fechar o ano com a terceira. Isso, para pontuar para ver a classificação no ranking brasileiro. Agora, Plínio, a questão premiação nessas provas, esses eventos, enfim, como é que está a premiação? Está legal? Está meio que assim, não muito compensativa? É mais para questão de classificação, de ranking? Como é que é lá da premiação dessas provas? Essa prova internacional tem premiação até boa, por exemplo, na Itália tem premiação boa. Mas, por exemplo, agora se nós vamos aqui no Brasil, às vezes tem premiação no geral e na categoria não tem premiação. Só vai valer isso mesmo para classificação do atleta, para você ver seu desempenho mesmo e para ver a classificação a nível nacional, mas financeiramente não tem retorno ainda, né? Alguns dos atletas que participam de evento têm patrocínio particular, né? O cara, a pessoa vive disso, né? Agora no meu caso, não, vamos dizer, eu estou gastando, não estou ganhando. Mas eu entendo que é um hobby saudável, que me sinto bem, está fazendo, então a partir do momento que você está fazendo uma coisa, que se sente bem e está fazendo, eu acho que já vale a pena. No seu caso, você leva aí como hobby mesmo, não dá para pensar no lado mais profissional. Não, você teria que ter treinador, patrocinadores, enfim, então você leva meio que assim, o fato de você gostar e conseguir conciliar com o seu trabalho e a vida que segue. O profissional mesmo que vive disso, ele tem que trabalhar, ele tem que treinar, alimentar e descansar. Basicamente é isso que ele vive. Fazendo um trabalho. O trabalho, esse é o trabalho. Né? Esse é o trabalho, né? Ele ganha para isso, né? O desempenho dele vai ser cobrado em cima do seu resultado. E isso depende. Boa alimentação, treinamento, descanso, fazer um trabalho de acompanhamento de fisioterapia. Então é um conjunto de coisas que deve acontecer para maximizar um resultado melhor, né? Agora você trabalha no dia a dia, tem um corre-corre das coisas a fazer, esse trabalho, e aí você consegue um pedaço do treino ou na madrugada, ou no final da tarde, ou um pedaço do dia, acaba que você às vezes não pode se cobrar tanto também, né? Porque a principal atividade sua não é aquela, né? Faz parte do seu dia a dia que você está adaptando no meio, né? Para concluir sua participação aqui no nosso FBN, então o moço que é seu fã número 1, foi seu ex-colega de universidade, Adalto Barbosa de Magalhães, que tem um grande conceito quanto à sua performance como atleta, como cidadão, enfim. Pode falar com o Adalto agora dessa lente, de repente, o que o primo vai dizer para o Adalto, ex-colega de faculdade aí? Não, grande Adalto. Não, com certeza. Adalto também está crescendo para os lados. Tá? Não, com certeza, era um dos veteranos da nossa turma na faculdade, né? Com certeza era um exemplo que seguimos lá, de exemplo de experiência de vida, de experiência profissional, e agradecido pelo apoio e incentivo dele de sempre aí, torcendo para que continue tendo sucesso aí na vida do seu dia a dia. Próxima corrida sua, quando será mesmo? Será dia 20 em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. 20 de abril? 20 de abril. Daqui um mês, né? Um mês. Hoje são 19, né? 19 hoje, mas evidentemente que é um mês. Não pode se considerar um mês. Sim. Sucesso, Plínio. E valeu. Vamos, assim que tiver alguma novidade, você pode contar com a nossa, digamos assim, nossa parceria, né? Porque, como diria um amigo meu, eu te conheço, Deus lá né? De trás não pode falar, mas faz algum tempinho. Né? Isso aí. Sucesso. Agradeço pelo espaço aí, o momento, sucesso nessa nova empreitada que se reinicia aí, profissional. Sucesso. Muito empreitada. Agradecer que o nosso Plínio, atleta, que ele é ultramaratonista. Pensa bem, ele começou meio ali e tal, vamos vir nas montanhas agora, tá quase nas nuvens. Grupo FP de Comunicação, cada vez mais pertinho de você, sempre, sempre.